Hello everyone! Olá para todos! Estamos aqui em mais uma aula da área de linguagens, códigos e suas tecnologias para falar um pouquinho de língua inglesa. Então vamos lá. Dentro da língua inglesa nós estamos trabalhando com, vamos lá, comic strips. Lá no material de vocês, lá no PDF, tem uma parte que fala sobre comic strips. Nós falamos bem pouquinho, alguns vídeos atrás, mas agora a gente vai aprofundar mais no assunto. O que são comic strips? São histórias em quadrinhos, mais especificamente tirinhas. As comic strips são aquelas tirinhas típicas dos jornais tradicionais. E o que elas têm de importantes? Em inglês, elas são muito boas para trabalhar textos, porque elas têm caráter humorístico, ou seja, elas são divertidas de se ler, elas apresentam um senso de humor e, ao mesmo tempo, elas trabalham com componentes do comportamento humano, apresentando as relações interpessoais de maneira cômica e até crítica. Então, para quem trabalha com provas de vestibular, de Enem, quem tem pretensão de, depois que terminar o ensino médio, fazer um concurso público, ou mesmo depois do ensino fundamental, terminou o ensino fundamental, tem aí os concursos públicos para nível fundamental, aparece muito, tanto em língua portuguesa como em língua inglesa, a comic strip. Em português, você vai ver como charge, tirinhas e cartoons. Em inglês, você vai ver o termo comic strip, charge ou cartoon. Nessas comic strips, nós temos normalmente falas curtas dentro de balõezinhos, com situações muito engraçadas, que muitas vezes a imagem ajuda a gente a entender o texto. Então, elas são muito boas de trabalhar e elas ajudam com o nosso vocabulário. Então, a comic strip, ou a história em quadrinhos, ela faz uso da linguagem verbal e da linguagem não verbal, ou seja, obrigatoriamente ela vai ter imagem, desenho e algum tipo de fala, mesmo que mínima. E ela pode apresentar algumas vezes apenas a linguagem não verbal. Para inglês, não interessa a comic strip que não tem linguagem verbal, porque nós estamos falando de uma língua estrangeira. Então, você vai ver histórias em quadrinhos que são só imagens lá em língua portuguesa. Para nós, a gente vai considerar só as comic strips que têm as duas linguagens, verbal, que é o texto escrito, e não verbal, as imagens, certo? No caso aqui, o material de vocês separou comic strips relacionadas ao futuro, que podem apresentar termos como will ou going to, que tem sido o tema das nossas aulas até agora. Vamos aí ao nosso primeiro exemplo. Nós temos aí a tirinha do Garfield. Para quem já viu aí provas de língua inglesa, muitas escolas, muitos materiais didáticos usam muito as tirinhas do Garfield, porque elas são fáceis de achar, têm diálogos curtos e tem um senso de humor que prende a gente. Nessa tirinha aqui, nós temos os dois principais personagens, que são o John e o Garfield. Regra básica, normalmente a comic strip tem 3 ou 4 quadrinhos, muito raro ter mais do que isso. Primeiro quadrinho você tem a fala, I don't understand women, eu não entendo as mulheres. Observem que a frase é bem simplesinha, sujeito I, verbo auxiliar do, na forma negativa, don't, understand, entendo, woman, mulheres no plural, porque está escrito com E. Aí eu tenho um quadrinho só de silêncio e depois I will just pretend I do. I will. O que é esse LL? Lembra que nós já falamos em outros vídeos que muitas vezes a abreviação do will, que é a partícula de futuro, aparece na forma de apóstrofe LL.
Então, eu tenho I will, indicando que essa frase está no futuro. Just. Pretend é uma palavrinha que é um falso cognato ou um falso amigo, false friend. Pretend parece a palavra pretender, mas ela significa fingir. Então, I will just pretend I do. Eu apenas fingirei que entendo. Ele está se relacionando com o primeiro quadrinho. Eu não entendo as mulheres. Então, eu apenas vou fingir que eu entendo. Aí o Garfield, em pensamento, responde, yeah. E é o mesmo que yes. Forma bem descontraída e até meio debochada de falar isso. Vai lá, isso mesmo. Yeah. That's always worked. Isso sempre funciona. Funciona mesmo? O Garfield é o elemento da tirinha que traz esse humor e, ao mesmo tempo, essa crítica, ou sarcasmo, ou a ironia. Tipo assim, vai na fé, meu amigo, que vai funcionar, ó. É isso que ele está dizendo. Então, quando eu tenho na minha tirinha essa dicotomia, essa diferença de tom aqui, o John todo sonhador e o Garfield com aquela cara de vai dar tudo errado, eu tenho o elemento de humor na linguagem não verbal. Olha o tanto de coisa que essa tirinha comunica com apenas 3 frases, 2 do John e 1 do gato. E observem que aqui eu tenho quase tudo que nós já trabalhamos em inglês. Eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo to do na forma negativa, eu tenho o plural de mulheres, eu tenho o futuro com o will e eu ainda tenho o elemento de humor com o Garfield sendo irônico, sendo sarcástico. Continuando aí o nosso tema. Olha essa outra tirinha aqui. Hey Garfield, I've decided to throw a party. Observem aqui que eu tenho outra abreviação. Eu tenho I've, que é o mesmo que I have. Nossa, tem hora que esse negócio é rebelde para escrever. I have. I have. Então, ele está dizendo, ei, onomatopeia, ei, Garfield, I've decided, eu decidi to throw a party, dar uma festa, ou fazer uma festa, throw a party, eu decidi. Esse eu decidi, ele é I have decided, no passado, porque terminou com ed. Olha, Garfield, eu decidi dar uma festa. Aí, se aqui ele decidiu no passado, a festa ela vai acontecer no futuro, não é? I will invite all of my friends. Lembra da abreviação do will? Eu irei convidar ou eu convidarei todos os meus amigos. Aí ele continua. It better start making plans. É melhor eu começar a fazer planos. Aí o Garfield, como ele é o elemento que traz a ironia do nosso quadrinho, olha a cara desse gato. Ele dá só aquela olhadinha, and friends, como se ele estivesse completando a frase do John. É melhor eu começar a fazer planos e amigos, na concepção do gato. Então, observem que eu tenho 3 quadrinhos, pouca fala, os balões são bem curtinhos, mas, novamente, eu tenho muito a dizer e o quadrinho me ajuda a entender pelas expressões faciais, porque eu sei que o John é um cara sonhador, que ele tá todo iludido por causa do jeitinho, da carinha dele. E eu sei que o tom da frase do Garfield é ironia, eu pego o contexto da ironia por causa da cara, da expressão que o gato faz
em cada quadrinho, como se ele estivesse olhando para nós, leitores, e quebrando a quarta parede. O que é quebrar a quarta parede? É falar diretamente com a gente. Eu quebro a quarta parede quando eu falo, ei, presta atenção aqui em mim, fica bastante atento no que eu estou dizendo. Isso é quebrar a quarta parede. Nos quadrinhos é muito comum o personagem, que é esse elemento de humor, fazer isso. Por isso parece que o Garfield está olhando diretamente para nós. E a gente percebe que a ironia dele meio que completa a frase do John, certo? Então, aqui nós temos todos os nossos elementos e nós temos o nosso futuro com will, que é o futuro das possibilidades. Lembrando, sempre que uma frase é escrita no futuro com will, eu não tenho certeza. I will invite all of my friends. É uma decisão momentânea, ele acabou de tomar essa decisão e ele acha que vai chamar todos os amigos. Mas pela fala do Garfield, a gente deduz que talvez ele não tenha tantos amigos assim, o que torna esse futuro um futuro apenas provável, não uma certeza. Pode ser que a festa dele dê uma flopada, ou seja, que não apareça ninguém. Por último, nós temos lá na atividade de aprendizagem 2, lembrando, eu não peguei lá do comecinho da atividade, eu abri a atividade, pesquei uma questão e trouxe aqui para vocês, sem me preocupar com a ordem dessa questão. Eu tenho, I can see the future, eu posso ver o futuro. And it's going to be wonderful, e pode ser maravilhoso. Observe que ele utilizou o going to. Se é um going to, ele está planejando alguma coisa, não é um futuro de possibilidades. Ele tem uma certa certeza do que vai acontecer. There will be peace and harmony. Agora eu tenho uma possibilidade. Will be peace and harmony. Pode haver paz e harmonia. And lots of pie. E muitas tortas. Então, ó, paz e harmonia para ele é uma opção. As tortas estão aqui no going to, na certeza. Gato danado. No primeiro quadrinho, a expressão que indica que a fala está no futuro é... Observe que eu tenho algumas falas que podem deixar a gente na dúvida. I can see, eu posso ver. Se eu não prestar muita atenção, eu posso achar que essa aqui é a minha indicação de futuro. I can't see. Mas I can see está no presente. Eu posso ver. Going to, olha o nosso ganhador, indica futuro das certezas. Nem preciso olhar as outras. Can see significa eu posso ver. Going to, marcação de futuro para tudo que eu tenho certeza. Depois eu tenho outra questão de leitura e compreensão de texto. There will be peace significa houve paz. Houve é passado, então ó, fora de cogitação. A paz, a é tempo presente. Temos paz, também é presente. Qual que é a única opção que é futuro? Haverá paz. Por que que é futuro? Porque eu tenho o will, que é o futuro das possibilidades. Viram que, se você ficar atento, perguntou sobre o will e going to. Eles são sempre indicativos de futuro. Se eu sei que o will deixou minha frase no futuro, eu só posso responder essa opção aqui. Certinho? Era isso que eu tinha para vocês sobre análise de tirinhas, ou seja, de comic strips. Espero que tenha ajudado, que vocês possam utilizar esse conhecimento aí para fazer as atividades de aprendizagem. Thank you very much. Vejo vocês no nosso próximo short video.